Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Wildin Figueira. Estou aqui mais uma vez para a gente abordar alguns conteúdos de matemática. E na aula de hoje a gente vai continuar a abordagem sobre figuras de áreas de figuras planas. Na última aula a gente trabalhou com o retângulo, com o quadrado, trabalhamos também com o paralelogramo e com o triângulo. Resolvemos algumas questões sobre o conteúdo e vimos que dessas quatro figuras, três tinham uma formulazinha idêntica. Retângulo, quadrado e paralelogramo. Para a gente encontrar essa área é base vezes altura. Já no nosso triângulo, a gente tem que base vezes altura dividido por 2. Então, na aula de hoje, os conteúdos do 8º ano do ensino fundamental e também para a 4ª fase do EJA, a gente vai estudar um pouco sobre as áreas do trapézio, do losango e também a área do círculo. Vamos lá? Então, pessoal, a nossa primeira figura plana a ser trabalhada no dia de hoje vai ser o losango. A área do losango depende das medidas das duas diagonais. Dizemos então que a área é dada em função das diagonais do losango. A forma para o cálculo da área do losango é: a área é igual a diagonal maior vezes a minha diagonal menor dividido por 2. Então, observe aí no desenho da gente que essa minha vertical aí, para esse meu losango, representa minha distância, minha diagonal maior, e essa aí na minha horizontal, o Dzinho, representa a minha diagonal menor. Certinho? Então, para a gente trabalhar com a área desse meu losango aqui, eu tenho que ter o valor dessa minha diagonal, pode ser ela a maior ou a menor, e também ter essa minha diagonal daqui. Então, através do produto das duas diagonais dividido por 2, Dzão sobre Dzinho, eu estou encontrando essa minha área. E para a gente relembrar as unidades de medidas que a gente tem, a gente vai estar trabalhando quase que sempre com centímetros, metros, quilômetros e milímetros. Já vimos como é que a gente pode transformar uma unidade de medida na outra. Lembrando sempre, eu vou trabalhar com as unidades de medidas de acordo com as minhas alternativas. Se a questão não vier alternativa, eu vou estar deixando sempre as duas com a mesma unidade de medida, ou centímetros, decímetros, quilômetros, metros, mas sempre para trabalhar eu vou ter que estar trabalhando com a mesma unidade de medida. Certinho? Então a gente já viu algumas dessas transformações. Para passar de centímetro para metros, eu divido por 100. Para passar de metros para centímetros, o processo inverso, divido por 100 e assim por diante. Certinho? Então a gente vai estar trabalhando também essas transformações durante as questões. Tranquilo? Então a área de um losango, quadrilátero aqui bem característico, né? Pense em uma frente de um balãozinho junino, que a gente tem aqui esse meu losango. Certinho? Vamos para a próxima. Então, minha próxima figura, a gente vai estar trabalhando aí com o trapézio. A área do trapézio ela é definida pela metade do produto da soma das bases multiplicado pela altura. Como assim? A gente diz o seguinte: para calcular a área desse meu trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura desse meu trapézio, dividido por 2. Lembra o que eu falei na última aula? Sempre a altura desse meu polígono aí, ele vai ser a minha distância entre uma base e outra na minha vertical, certo? Como a gente trabalhou lá com o paralelogramo ele tem duas laterais aí na diagonal. E a minha altura tem que ser a altura na vertical, sempre perpendicular a uma das bases, sempre perpendicular às bases, certo? Então, aqui a gente tem dois tipos de quadriláteros comuns. Eles podem vir invertido, girado, mas a base da gente vai ser esse daqui, ó.
Esse meu trapézio daqui, ele pode ser dividido em duas figuras que a gente conhece. Posso dividir o meu trapézio aqui em um quadrado, que a gente sabe a área base vezes altura. Pode ser dividido também no triângulo. Então, uma figura plana, eu posso dividir ela em duas. Se eu quiser dividir aqui, ó, caso seja necessário, ficam 3 triângulos, certo? Mas o comum é a gente já calcular a área direto ou, dependendo da questão, ela vai me dar dados para que eu encontre para que eu trabalhe com essas duas figuras aqui, certo? Então, esse daqui é o meu trapézio, com a minha base maior, Bzão, a minha base menor aqui, Bzinho, e a minha altura sempre perpendicular aqui à base. A altura que a gente está representando por H. Certinho? Aqui também um trapézio, onde eu tenho a base maior, Bzão, tenho a minha base menor, Bzinho, e a minha altura, preste atenção, ó, a minha altura aqui, ó, sempre perpendicular à base, 90 graus. Então aqui é minha altura. Se eu quiser dividir esse meu tipo de trapézio aqui em 2 triângulos e um quadrado ou um retângulo, também posso fazer isso daqui, certinho? Mas, independentemente do meu trapézio, eu posso calcular ele, a área sendo a base maior, Bzão, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Independente do meu trapézio, eu tenho essa formulazinha aqui para a gente trabalhar essa área. E sempre com a mesma unidade de medida. Certinho? Então, bem característico também, bem comum trabalharmos questões com trapézio. E a minha próxima figura aí vai ser trabalhada a figura da área do círculo. Então, a área do meu círculo, ela vai ser dada através do número π, que é um valor que vocês já trabalharam com ele em tudo que a gente trabalha com circunferência, com corpos redondos, a gente está trabalhando com essa letrinha aí, com esse símbolo π. O valor de π, ele é um número infinito aí, é 3, e vários números para frente. Mas a gente trabalha ele caracterizando ele como 3,14 ou algumas questões, o π vale 3 para facilitar aí os cálculos. Então, a área de qualquer círculo, independentemente do seu tamanho, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Certinho? Então, o raio ele vai ser determinar aí essa minha área do meu círculo. Se vai ser em centímetros, se vai ser em metros quadrados, em quilômetros quadrados, mas sempre transformando o meu raio aí de acordo com as minhas alternativas. Então, veja o seguinte, a gente tem que fazer a diferenciação entre círculo e circunferência. Circunferência é essa minha linha azul aí escura. Então, eu posso medir o comprimento da minha circunferência. E o meu círculo é essa parte aí em roxo, a parte de dentro. Certinho? Então, no comprimento da minha circunferência, eu posso medir a distância que uma pessoa percorre em uma pista circular. E a parte de dentro é a minha área, que vai ser o meu círculo. Tranquilo? Então, vem aqui comigo, ó. Então, a área desse meu círculo vai depender de π e também aqui desse meu raio. Onde π, galerinha, ele tem um valor aproximado aí de 3,14 para algumas questões. É o nosso número irracional aí. π aproximadamente 3,14. Em algumas questõezinhas, para facilitar a vida, π vale 3. Qual desses a gente vai utilizar, professor? A gente vai utilizar de acordo com o que a questão me diz. Algumas questões me diz utilize π3, outras π 3,14, mas sempre vai estar vindo qual valor a gente deve utilizar para essa letra tão importante quando a gente trabalha com círculos, circunferências, corpos redondos. Certinho?
Então vamos lá resolver algumas questõezinhas sobre áreas dessas três figuras planas que a gente trabalhou aí. Então observe a seguinte situação. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual a área desse terreno? Então, se a gente observar aí na figura, eu tenho como a base menor 10 metros, tenho aí como a base maior 34 metros e tenho a minha altura aí, ó. Lembre-se que a altura aí é na vertical, 16 metros. Então, para encontrar essa minha área, eu vou estar trabalhando aí com a área desse meu trapézio, bem característica aí o meu trapézio, certo? Base maior, base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, vem aqui comigo. Então, para encontrar essa minha área, vou logo observar o seguinte: se todos os meus dados aqui estão na mesma unidade de medida, estão todos em metro, então não vou precisar fazer nenhuma transformação. E as alternativas também estão em metros quadrados, né? Então, vamos lá. A área do meu trapézio é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tranquilo? Então aqui, ó, a área vai ser igual. Do meu desenho, eu tirei que a base maior é 34. A base menor eu tirei que é 10. A minha altura, 16. Tudo dividido por 2, que o 2 aqui, ó, já é da formulazinha bacaninha, bonitinha. Certo? Então veja o seguinte: 34 mais 10 é 44. Veja o seguinte: como esse valor 16 aqui está multiplicando tudo isso daqui, ó, é um produto, eu posso adiantar essa minha divisão. 16 dividido por 2, isso é 8. Então, 16 por 2 é 8, vai ficar a soma dos dois vezes 8, que é a minha divisão. Agora, lembre-se que eu só posso fazer isso se eu tiver um produto. Só estou podendo dividir esse 16 aqui porque está multiplicando todo esse meu termo. Esse meu 2 não pode dividir nem esse 34, nem esse 10. Apenas esse valor aqui que está fora. Certinho? Ou se você quiser fazer 34 mais 10 é 44, multiplicar por 16 e depois dividir por 2, a gente vai chegar no mesmo resultado. Certinho? Então vamos lá. 44 vezes 8. 8 vezes 4 é 32. Então, boto 2 e vem 3. 8 vezes 4, 32, com 3, 35. Então, essa minha área daí, ó, vai ser 352 metros quadrados. Tranquilo, tranquilinho, só aplicaçãozinha de fórmula aí. Que se a gente observar aí, ó, letrinha D. Então, bem tranquilo aí. Cuidado para vocês não utilizarem esse 20 aí e complicar a vida de vocês, certo? Sempre a altura vai ser esse meu valor aí na minha vertical. Ele tem que fazer um ângulo de 90 graus com as minhas bases, beleza? Isso serve para todas as figuras planas que a gente estiver trabalhando. Base tem que ser perpendicular à altura. Tranquilo? Então vamos para a próxima questãozinha aí. Na minha próxima questão, me diz o seguinte: calcule a área de um canteiro de flores em formato de losango, que possui uma diagonal maior medindo 10 metros e a diagonal menor medindo 5 metros. Então, ó, eu quero encontrar aí essa minha área. Ele me diz que o Dzão é 10 metros
e o Dzinho vale 5 metros. Diagonal maior e diagonal menor. Então, veja o seguinte, vou logo analisar aqui se está na mesma unidade de medida das minhas alternativas. Está tudo em metros e as alternativas em metros quadrados. Lembrando que a unidade de medida de área vai ser metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Então, a gente já viu isso na última aula. Tá bonitinho, bacaninha, só aplicar a fórmula. Veja que nessa questão ele não me deu a figura, mas ele me disse qual a figura e qual os valores daquelas grandezas que eu preciso utilizar. Então aqui, a área do meu losango é diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Tranquilo, tranquilo. Então, a área vai ser igual, Dzão vale 10, Dzinho vale 5, dividido por 2, que é da minha fórmula aqui. Então, a área vai ficar, multiplicando em cima, ó, 10 vezes 5, 50, dividido por 2. 50 dividido por 2, 50 reais para você e para seu irmão, cada um fica com 25. Então, a área aí vai ser de 25 o quê? Ó, só olhar aqui a unidade de medida, metros quadrados. Então, esse canteiro de flores aí tem 25 metros quadrados. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Que se a gente ver aí nas nossas alternativas, fica letrinha E. Então, pessoal, primeiro passo, ver qual figura plana está se tratando, observa a figura. Quando não tem, ele vai estar lhe dizendo aí qual você deve trabalhar. Segundo passo é olhar as unidades de medidas aí. E depois, só aplicar a formulazinha que você desenvolve todas essas áreas daí. Vamos para o próximo? Na minha próxima questão diz assim: admita que a cada metro quadrado da superfície desse reservatório, 3 litros de água evaporem por dia. Em um dia em que a variação da quantidade de água dependeu apenas da evaporação, o reservatório perdeu quantos litros de água? Então, essa figura daí, ó, é fácil da gente identificar. Essa figura aí trata-se de um trapézio, onde ele me diz aí, esse tamanho de A até B, que é a minha base maior, vale 20 metros. Me diz que essa distância de C até D, que é a minha base menor, equivale 15 metros. E me diz aí que a distância de A até D, que vai ser a minha altura, vale 12 metros. E diz que cada metro quadrado desse meu reservatório evapora 3 litros. Então, quantos litros de água esse reservatório perdeu? Qual é a ideia, galerinha? É pegar e encontrar essa área e fazer uma regrinha de 3, certo? Primeiro passo, vamos encontrar a área desse meu trapézio. Então, vem aqui comigo. Na área do meu trapézio, a gente sabe que a área é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Vocês já estão craques, já estão lembrando dessa formulazinha aí. A área vai ser a base maior 20 mais a base menor, que é 15, vezes a altura 12 dividido por 2, que é da fórmula. Beleza? Então, a altura vai ser igual, a área vai ser igual 20 mais 15 é 35, vezes, vou fazer aquele mesmo procedimento da outra questão com trapézio. Vou dividir isso aqui, É interessante você fazer essa divisão apenas quando a minha altura for um número par, para facilitar a vida da gente. Se for um número ímpar, você também pode fazer, mas você vai estar trabalhando com um número com vírgula. E às vezes é chatinho para a gente trabalhar com esse tipo de número.
Então, ó, 12 dividido por 2 é 6. Tranquilo. Então, a minha área vai ser 6 vezes 35. Que fazendo aqui, ó, 6 vezes 5 é 30, vem 3. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. Então, 210 metros quadrados. Belezinha, tranquilo. Terminamos aqui, professor? Não. Veja que ele me diz que para cada metro evapora 3 litros. E 210 metros quadrados vai evaporar quanto? Uma regrinha de 3 que vocês já sabem fazer. Então, ó, para 1 metro quadrado, eu tenho 3 litros evaporando. E 210, que é essa minha figura toda aí, esse meu reservatório em trapézio, vai ser quantos? X, regrinha de 3, ó. A gente multiplica em forma de x aqui. 1 vezes x é x. 210 vezes 3, 630. Então, nesse meu reservatório aí, ó, eu vou ter uma evaporação aí de 630 litros nesse dia. Já que ele me disse que para cada litro, cada metro quadrado, evaporam 3 litros. Então, ficando aí as alternativas na letra D. 630 litros vão evaporar desse meu reservatório aí. Certinho? Então, questãozinha tranquila. A diferença aqui é só a gente fazer uma relaçãozinha, uma regrinha de 3 para encontrar o dado perdido. Então, lembre-se, algumas questões ele não pede apenas a área. A gente tem que fazer outras relações e quase sempre vai vir uma regrinha de 3 aí. Basta apenas a gente identificar que regrinha vai ser essa. Certinho? Então, vamos para a próxima questão aí. Na minha próxima questão, ele me diz o seguinte: em uma plataforma de exploração de petróleo localizada no mar, ocorreu um vazamento. A equipe técnica de operação dessa plataforma percebeu que a mancha de óleo espalhada na superfície do mar tinha um formato circular e estimou que visualmente que a área atingida era de aproximadamente 100 km². Utilize π como aproximação para o valor inteiro mais próximo do raio da mancha de óleo formada em quilômetros é. Então, vem aqui comigo. Observe o seguinte. A plataforma está aqui no meio. A plataforma está aqui no meio, ó. E foi estimado que toda essa área circular daqui, ó, tem uma área de 100 metros quadrados. Π, ele pede para utilizar aí a aproximação de 3 e quer saber que raio é esse. Qual o valor do raio? Então é simples, ó. É só aplicar aqui na formulazinha da área do círculo. Área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Mas lembre o seguinte, ele disse que vai ser um valor o valor inteiro mais próximo para esse meu raio. Então não vai dar um valor exato, vai dar um valor aproximado. Certinho? Então veja, aqui ele me deu a área. A área vale 100 quilômetros quadrados. Então, 100 é igual, π pede para utilizar 3 e o raio ao quadrado é o que a gente quer saber. Beleza? Então vamos lá, ó. Esse 3 está multiplicando, ele tem que passar dividindo o 100. Então vai ficar 100 dividido por 3 é igual a R ao quadrado. Beleza? 100 dividido por 3, pessoal, vai me dar uma dízima aí. Vai ser 33,3. 33,333 vai me dar um valor aí com uma dízima periódica. Igual a R ao quadrado. Beleza. E agora o que é que a gente faz? Esse valor aqui, esse meu expoente aqui, ele passa para o outro lado
como raiz quadrada. Então fica R é igual a raiz quadrada de 33,3. 33,3 não tem raiz quadrada. Relembrando o que é uma raiz quadrada. Ele quer encontrar qual número que multiplicado por ele mesmo dá esse aqui de dentro. Então veja só. As raízes quadradas mais próximas que eu tenho aqui é 25 e 36. A raiz quadrada de 25 é 5 e de 36 é 6. Se a gente pega na reta numérica aqui, ó, aqui eu tenho 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. São as duas raízes próximas que eu tenho, ó. Essa e essa. O número 33 aqui, ó, tá mais próximo do 36. Então, o valor mais próximo que eu tenho aqui inteiro para esse meu raio vai ser a raiz de 36, que é 6. Aí a gente olha aí nas alternativas, fica aí a letrinha B, 6. O valor inteiro mais próximo do raio da mancha de óleo, formada em quilômetros, é 6. Porque 33,3 está mais próximo de 36. Beleza? A próxima questão me diz o seguinte. O losango abaixo tem a sua diagonal maior valendo 20 centímetros, já a sua menor diagonal tem 16 centímetros. Determine a área desse losango. Então aqui, pessoal, ele me dá a diagonal maior, que é 20 centímetros, me dá a diagonal menor, que é 16 centímetros, e quer saber a área. Tranquilo. Eu sei qual figura se trata, o losango, então eu sei que o losango, a área é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Certinho? Tem as duas diagonais, só substituir. A área vai ser 20 vezes 16, dividido por 2. Beleza? Então, a área vai ser 20 vezes 16. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 2 é 12. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 2 é 2. Ficando 0, 2, 3. Então, essa minha multiplicação de cima dá 320. Dividido por 2, que é da formulazinha. Então, a minha área vai ser 320 dividido por 2. Fácil. Mas vamos fazer aqui para a gente relembrar. Aqui vai dar 1. Resta 1. 12 por 2 dá 6. Resta nada. E o zero que vem para cá, ele pula. Fica 160. 160 o quê? Está em centímetros, ó. Centímetros quadrados. Tranquilo, tranquilo a nossa questãozinha. Só aplicaçãozinha de forma. Certo? Ficando aí a letra C. 160 centímetros quadrados. A nossa próxima questão, ele me diz o seguinte, ó. Adriana planta flores num canteiro circular de raio 8 centímetros. Ao redor desse canteiro, ela pretende plantar ervas medicinais, formando uma coroa circular, de maneira que a parte destinada das flores sofrerá uma redução de 2 metros em seu diâmetro. A área ocupada pelas ervas medicinais nesse canteiro será igual a... Então, vem aqui comigo. Veja o seguinte.
ela tem um canteiro aqui circular que tem um raio aqui de 8 centímetros, de 8 metros, perdão, de 8 metros, e nessa área daqui, ó, todo o meu canteiro tem 8 metros. Nessa área daqui, ela vai fazer uma plantação só de ervas medicinais, que tem uma redução, apenas para as flores aqui, uma redução de 2 metros no seu diâmetro. Então, 2 metros no diâmetro, tem 1 metro aí de redução no raio. Então, ele quer saber qual é essa área daqui que vai ser destinada às ervas. Certinho? Então, qual é a ideia? Eu encontro toda a área desse meu círculo antes da redução e vou subtrair pela área aqui, ó, das flores. O que resta vai ser justamente a área desse meu plantio de ervas medicinais, certo? Então, vou fazer o seguinte, vou pegar aqui e encontrar a minha área total. Qual vai ser a área total? Π vezes o raio ao quadrado, antes da minha redução. Então, π na questão ele não diz, mas eu vou utilizar 3 para facilitar a minha vida, certo? Já que π vale para as duas áreas o mesmo valor. Então, vai ficar π valendo 3 e o raio é antes da modificação aí, 8 ao quadrado. Então, a área total vai ser igual a 3 vezes 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Beleza? Então, minha área total vai ser igual a 3 vezes 64, vou fazer aqui, ó. 3 vezes 4, 12 vem 1. 3 vezes 6, 18 com 1, 19. Então, toda a minha área aí, ó, antes da modificação, tem uma área de 192 metros quadrados. Beleza? Sim, professor. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Essa era a área total. Aí ela foi e começou a plantar aqui, ó, as ervas medicinais dela. Ficou agora apenas essa parte de dentro aqui, ó, apenas as áreas com essa parte daqui apenas com flores. Ou seja, se reduziu 2 metros no diâmetro, reduziu 1 metro no raio. Então, a parte do meu canteiro de flor agora tem apenas 7 metros de raio. Vou encontrar essa daqui e o que resta vai ser a parte das ervas medicinais. Então, a área das flores vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. A área das flores vai ser π é 3 e o raio novo, onde está todas as flores, 7. Então, a área das flores vai ser 3 vezes 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Então, a área destinada às flores vai ser 3 vezes 49, isso dá 147 metros quadrados. Beleza? Ó, antes as flores ocupavam todo o meu canteiro, que vale 192 metros quadrados, agora está ocupando apenas esse espaço. Ele quer saber qual a área ocupada pelas ervas medicinais, esse menos esse daqui. Então, 192 menos 147. Pegar aqui um emprestado, fica 7 para 12 aqui, vai dar 5. 4 para 8 fica 4, 0 para 1 para 1, 0. 45 metros quadrados é ocupado por essa parte das ervas medicinais, que fica aí. Opa! Eita, o professor não prestou atenção nas alternativas e deixou aí em função de π. Veja só, a resposta daí, pessoal, vem cá comigo. Ó, tá vendo que não é prestar atenção? O professor não prestou atenção, viu que a resposta não estava em função de π. Se toda essa área daqui, ó, das ervas, isso daqui, é 45 metros quadrados, então
Que número eu multiplicado por π que eu coloquei aqui, ó, 3, vai me dar 45. 15 vezes π. Ó, 45, a área toda. Vê só comigo. 15 vezes o valor de π aqui que eu substituí, ó, vezes 3, igual a 45. Tem que prestar atenção nas alternativas, professor. Perdãozinho, galera. Na próxima, tome mais cuidado. Mas chega no mesmo resultado, certinho? Então, ó, quero agradecer a vocês a atenção. Contar com a presença de vocês na próxima aula, se Deus quiser. Mesmo horáriozinho, na segunda-feira. E que a gente saia dessa o mais rápido possível, certinho? Forte abraço a todos vocês e até semana que vem.